Olá, pessoal. Meu nome é Kátia Petransky Corrêa. Sou uma das autoras do artigo em que vamos falar um pouco hoje, né? Cujo tema é Ecossistema de Inovação. Nós fizemos aí uma revisão sistemática da literatura brasileira na área da administração. Aí nós avaliamos um período de 2009 a 2019. Tá? Segundo a autora, a professora Sandra Mara Stoker Lago, ela é minha orientadora, né? Eu sou mestranda do curso de Administração Profissional da UniOeste aqui no Paraná. Falando um pouquinho sobre a introdução, né? Então, a inovação, ela ocupa um espaço fundamental no crescimento e desenvolvimento econômico e social. Ela é capaz de propiciar a criação de novos modelos de negócios, atender a novas necessidades de consumidores, incentivar o conhecimento científico e tecnológico e, principalmente, competir no ambiente empresarial, sendo um fator-chave para a criação de valor. Com isso, universidades, empresas e governo perceberam a oportunidade de crescimento e desenvolvimento das organizações e da região em que se inserem de uma forma mais acelerada, né? Com isso, criaram ambientes colaborativos e inovador, chamado de ecossistema de inovação. Eles estimulam o empreendedorismo de forma sinérgica entre os diversos agentes envolvidos, né? E como problema de pesquisa, nós trouxemos aí a pergunta, quais as principais abordagens referentes ao tema ecossistema de inovação estão sendo trabalhadas em estudos científicos no período aí dos últimos 10 anos, né? Então, o objetivo do nosso estudo é abordar o tema ecossistema de inovação em consonância com as principais abordagens que estão sendo trabalhadas no campo teórico e científico, a fim de mapear pilares e grupos de análise aplicados que estão sendo desenvolvidos por meio de uma revisão sistemática a partir de pesquisas realizadas em periódicos da plataforma Sucupira da CAPES e base de dados eletrônicos, utilizando aspectos temporais de pesquisa, demonstrando assim a evolução desses estudos e resultados nos últimos anos. Em relação ao referencial teórico, nós trouxemos aí sobre a cooperação entre governo, universidade e indústria, que tem ocupado um papel significativo no que diz respeito à inovação, contribuindo com o fortalecimento e desenvolvimento socioeconômico de vários países, ou de um país, ou de uma região, né? Neste modelo, as universidades são vistas como geradoras de novas tecnologias, conhecimentos, empreendedorismo, e pesquisas que induzem a inovação por meio de transferência de tecnologia e a própria incubação de empresas, e buscando como meta a criação de um ecossistema de inovação, né, que tem por objetivo reunir diversos atores com funções de liderança no desenvolvimento de projetos e com um acordo, com um interesse, podendo ser reproduzido em qualquer lugar do mundo. Em relação aos métodos, a gente então fez uma revisão sistemática, né, e dividiu em duas fases, que é a fase do planejamento e a fase da execução. Então, nessa fase do planejamento, a gente fez todo o delineamento ali da pesquisa em periódicos nacionais e internacionais, teses, dissertações, né, delimitou a área da administração, delimitou a classificação desses periódicos, que vão desde o A1 a D5, né, e chegando, então, a partir desses resultados, fomos para a execução, né, onde trabalhamos aí com algumas palavras-chave, né, dentro do limite de um período de 2009 a 2019, separando ainda esse material através da análise de títulos, análise de palavras-chave e análise do resumo desse material. E, então, fizemos uma seleção ao final de 38 artigos, 6 dissertações e 7 teses. Com isso, nos resultou uma análise temporal aí do período de 2009 a 2019, onde a gente consegue identificar, entre os anos de 2016, 17 e 18, foram os anos que mais se teve uma concentração de estudos e pesquisas relacionadas ao tema ecossistema de inovação, né? Então, só esse período aí representa todos esses anos, 20% estão entre esses anos, né? E aí, em relação a análises metodológicas utilizadas, se percebeu que a maior parte está relacionada a estudos qualitativos, né? E logo na sequência, em relação a artigos, vem aí a pesquisa documental. Já as teses e dissertações, elas ficam mais em relação a entrevistas, né?
e, no entanto, a grande maioria vai para estudo de caso, tá? Em relação à análise por classificação, percebe-se ali que esses estudos eles estão principalmente em periódicos B3 e B4, ficando numa classificação de 30%, e os demais se distribuem em outros valores menores. Né? E ainda assim fizemos uma análise das principais palavras-chave também, onde nos apareceu principalmente a questão da palavra inovação, universidade, ecossistema, empreendedorismo, né? Ao qual se relaciona com a pesquisa que realizamos. Entre as universidades que mais produziram sobre o tema, ganham destaque as teses e dissertações da Unicinos, a Universidade Federal de Santa Maria, e em relação aos artigos, destaque-se os estudos realizados na PUC Paraná e Rio Grande do Sul e a FGV de São Paulo. E o estado, então, que mais aparece é o Rio Grande do Sul. Nota-se que o tema, apesar de ser discutido desde os anos 90, ele ainda é incipiente, né, no que tange as pesquisas assim, na área da administração, tanto científica quanto na prática. Aí, concluindo, algumas barreiras e dificuldades delimitam o desenvolvimento do ecossistema de inovação, como, por exemplo, a falta de confiança das empresas na interação com universidades, né? O receio por parte das empresas em compartilharem conhecimentos com outras empresas. As pesquisas dentro das próprias universidades, elas ainda possuem um foco muito grande em relação a pesquisas científicas, não muito na aplicada. Então, se notou isso nessa pesquisa que foi feita, vários autores comentam sobre isso. A baixa contribuição do governo em relação a políticas que favoreçam o desenvolvimento inovador, isso é um outro fator negativo dentro dessa pesquisa. A questão da burocracia também se levanta dentro das nossas análises. E aí, como conclusão, né, a gente sugere para estudos futuros a oportunidade de realizarem revisões sistemáticas em outras bases a fim de se obter novos resultados. Sugere-se também análises mais aprofundadas sobre o tema em cidades ou em estados específicos, aqueles que estão trabalhando, que estão tentando desenvolver esse ecossistema dentro de sua região. Né? Então, trabalhar especificamente aí algumas pesquisas voltadas para essas cidades e para esses estados. Analisar também o impacto que está se trazendo à sociedade, comparando os resultados positivos e os negativos. E aí, por fim, para concluir, eu trago aqui as referências as quais eu utilizei nesse artigo, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada.